Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos internautas, diletos ouvintes, hoje é terça-feira da Semana Santa e estamos meditando com o Evangelho de São João, que hoje relata a traição de Judas. Ontem escutamos que Judas tinha repreendido a atitude de Maria, um gesto generoso de sua parte que o incomoda. E hoje novamente o Evangelho fala a respeito de Judas, o Iscariotes. Judas era um dos discípulos de Jesus. Em nossa linguagem hoje podemos dizer que é um bispo da igreja, um dos 12, que durante 3 anos tinha uma convivência familiar e íntima com Jesus. Seguiu Jesus para toda parte. Tinha visto seus milagres, ouvido a sua doutrina divina, experimentado a ternura do seu coração. Estava ali, com os outros apóstolos, aprendendo com Jesus, convivendo, mas depois aconteceu algo estranho na sua vida. Judas não só abandona Jesus, como também ele comete uma traição, vendendo Jesus por algumas moedas, por causa do bem material deste mundo. Facilmente ele vira as costas para Deus, rejeita-o. Para nós parece um absurdo como alguém que estava com Jesus, convivendo com ele, aprendendo, vendo os milagres, um bispo, e de repente muda o foco, direciona seu coração para outra situação, a ponto de negá-lo. Pois é, a traição de um íntimo é inclusive muito dolorosa. Em outras palavras, poderemos dizer a traição de um amigo, dolorosa e cruel, que é de um estranho, porque supõe uma falta de lealdade. Não sei se você já passou por uma situação parecida, de ter aquela amizade, aquela pessoa com quem você confidenciava as coisas, era próximo, e de repente aquela pessoa te trai. Como você se sentiu? O que você passou a fazer naquela ocasião em que soube que aquele seu amigo, que você confiava as coisas, de repente te traiu? Alguns até falam, deu uma facada por trás. E ainda hoje certamente sente a dor, não sei. Então foi praticamente assim. Então ele deixou certamente de ouvir a voz de Deus para ouvir outras vozes, porque existe em nossa realidade outras vozes. Em comparação com essa realidade que nós estamos escutando deste relato, também a vida espiritual do cristão é verdadeira amizade com Cristo. Deveria ser. Por isso assenta sobre a lealdade, a honradez e a fidelidade à palavra dada. No entanto, pode acontecer também em nossa vida o que aconteceu na vida de Judas. Todos nós estamos sujeitos a trair um amigo. E imagina você se esse amigo é Jesus. Talvez a gente pense mal de Judas Iscariotes. Como ele pode fazer isso? Como ele pôde? E será também que nós em algum momento, em alguma vez, também não traímos Jesus? Deixamos de escutar a sua voz, abandonamos, deixamos ele de lado para escolher outras coisas achando que é mais importante? Quantas pessoas que estavam ali na igreja, no grupo de oração, aprendendo sobre as coisas de Deus e depois foram embora, como filho pródigo, deixaram a casa do pai, escolhendo, optando coisas do mundo,
e, virando as costas para Deus, traíram o próprio Jesus. Será que você não cometeu tal ato? Ou certamente você conhece alguém que deva ter agido desse modo, talvez alguém da sua família, no seu trabalho, não sei. Então esta tentação pode acontecer com qualquer um de nós. E Judas foi tentado no seu coração. O evangelista não fala, mas certamente já vinha tramando, como alguém que prepara uma armadilha. Não é de um dia para o outro, ele vem ao longo do tempo já maquinando. E ali já começa a se tornar uma pessoa insegura, calculista, enfim. São várias situações, vários fatores que podem ocorrer. Mas isto fica um pouco claro no evangelho que nós escutamos ontem, onde ele repreende o gesto de amor de Maria. Na verdade, ele não estava interessado em fazer caridade, que é um gesto bonito, louvável e evangélico. Mas João faz questão de citar que ele não fez isso com a boa vontade, mas porque era ladrão. Roubava dos donativos que os apóstolos recebiam por conta da sua missão. As pessoas ajudavam com oferta material, com dinheiro para suas necessidades, porque eram peregrinos. Não tinha um local fixo. Jesus saía evangelizando com os apóstolos e pessoas generosas ajudavam, materialmente falando. E Judas Iscariotes aproveitava certas ocasiões para tirar aquele dinheiro da sacola para os seus interesses humanos. E naquela ocasião da ceia, Pedro faz um gesto se dirigindo ao discípulo amado. O evangelista fala aquele discípulo a quem Jesus amava, que estava ali, ao lado, inclinado ao peito do Sagrado Coração de Jesus, na ceia com outros apóstolos. E Jesus responde que o traidor será aquele a quem ele vai dar o pão molhado. Mas eles ficaram desconcertados, sem entender, porque no Oriente, na tradição judaica, na ceia, aquele que molha o pão e dá para o outro é o amigo, é alguém de confiança. Veja só, Jesus o ama, não repreende. Por isso os apóstolos ficaram sem entender, porque Jesus tinha dito: quem vai me trair é aquele a quem eu der o pão embebido. No entanto, quem molha, como eu falei anteriormente, o pão está dando para um amigo. Aquela pessoa é meu amigo. Judas teve uma oportunidade. Jesus estava permitindo a sua escolha. Então, nós temos a oportunidade de escolher o bem ou de optar pelo mal. Daí eu volto à pergunta em relação às vozes. Que tipo de voz você está escutando? Você tem escutado a voz de Deus? Na Santa Missa a gente escuta corações ao alto e nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Será que o meu coração, o seu coração, de fato está voltado para as coisas de Deus? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, diz o evangelista. Nosso coração está preso aqui, voltado para as coisas de baixo ou para as coisas do alto, para as coisas eternas. Nós estamos com o coração preso, amarrado às coisas terrenas ou não? Judas desviou seu coração. Seu coração estava transviado.
No versículo 27 vai dizer que depois do pedaço de pão entrou em Judas Iscariotes Satanás. Satanás entrou nele e Jesus continuou: o que tens a fazer, falo sem demora. Judas Iscariotes deu permissão para que o demônio entrasse no seu coração. A escuridão fez parte da sua vida. Rejeitou a luz por causa das trevas. Amados irmãos e irmãs, não permita que Satanás entre em teu coração. O convite é para que a gente não traia Jesus. Padre, qual é o momento que a gente trai Jesus? Jesus tinha dito certa vez: vós sois meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Certa vez um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: o que é a vida eterna? Jesus disse: cumpre os mandamentos. Somos amigos de Jesus na medida em que correspondemos, buscamos fazer a sua vontade. Ser fiel não é fácil, porque o demônio ele veio para matar, roubar e destruir, roubar a nossa fé. Uma vez que a gente fica fraco na fé, a gente vai, de fato, é óbvio, ficando fraco espiritualmente, morrendo aos poucos. E este é o desejo de Satanás, para que a gente possa se perder, se condenar, para não ir para o céu. E uma vez condenado, nós nos separamos de Deus e poderemos ser lançados no inferno, no sentido de que há ausência de Deus, ausência de luz, da presença de nosso Senhor. Por isso que, como diz certa canção, somente os puros de coração verão a Deus. Quem tem as mãos limpas e o coração puro entrará no santuário, na vida eterna. Como alguém vai entrar no céu traindo Jesus? Sendo, por exemplo, infiel no seu matrimônio, cometendo o pecado do adultério. Pessoas, homens e mulheres, escolhendo, optando ficar com pessoas casadas, como que vai entrar no céu? A pessoa assim está permitindo que Satanás entre no seu coração, está traindo Jesus. Quando peca, a gente mata Jesus em nossa alma. Quando a gente transgride os mandamentos, inclusive o Catecismo da Igreja Católica fala que quando nós cometemos um delito, um erro de não obedecer um dos mandamentos, a gente está também descumprindo praticamente todos os outros. Então, negamos o Senhor, o traímos quando buscamos ídolos, buscamos adorar falsos deuses, quando não somos a favor da vida, por exemplo, quando escolhemos o aborto, quando pecamos contra a nossa castidade, prostituindo o corpo, quando se usa métodos contraceptivos contrários à vontade de Deus, quando se comete fornicação, relacionamentos sexuais antes do matrimônio, sem o devido pudor, sem a busca de fato pela santidade. Então, todas as vezes que cometemos pecados, sejam veniais, sejam mortais, que são os mais perigosos, são os mortais, capitais, enfim, tantos outros, do ponto de vista bíblico, podemos citar Marcos capítulo 7, Gálatas capítulo 5, leia, observe os tipos de pecado que fala Jesus em Marcos 7, São Paulo, na carta aos Gálatas, falando sobre os frutos do Espírito Santo e os frutos da carne, do pecado. São João vai dizer que quem comete pecado é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Às vezes as pessoas até riem falando que contam pequenas mentiras, mas é grave. Nós não podemos, de fato,
querer fazer a vontade de Satanás, mas é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente escolha ser santo, a santidade, o caminho das virtudes, para que a gente possa crescer no amor de Deus. E para isso a gente precisa da força sobrenatural, porque sozinho a gente não vai conseguir. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Daí a importância de se arrepender, buscar a confissão e o arrependimento para não voltar a cometer os mesmos erros. Quem está no adultério, sair do adultério, buscar ser fiel à sua esposa, à sua família, o cuidado com seus filhos. Quem está na fornicação com a sua namorada, cortar este pecado grave para se relacionar bem e não usar o corpo do outro como objeto sexual de prazer momentâneo. Quem faz promessa, que cumpra a promessa para que não incorra em pecado mortal grave. Quem está vivendo com alguém sem o sacramento da comunhão, ou deixa a pessoa ou vê a possibilidade de regularizar esse matrimônio que certamente já tem tanto tempo. Então, não podemos, irmãos e irmãs, brincar com a misericórdia de Deus. Nós temos a oportunidade, enquanto nós estamos vivos, de escolher. Que a gente não escute a voz de Satanás, que pede para a gente fazer o contrário de Deus. Judas vendeu Jesus, cometeu suicídio. Será que você também não está escutando uma voz pedindo para que você se mate, se mutile, cometa tal vingança com tal pessoa, pedindo para que você levante falso, fale mal do outro, provoque briga? Nossa, tanta coisa assim que a gente poderia citar. Não escute essa voz, escute a voz de Deus. Busque o sacramento da confissão, se arrependa dos pecados, busque a leitura espiritual da palavra de Deus, uma pessoa para te ajudar na orientação espiritual, talvez até uma terapia. Faça como João, o discípulo amado, que alguns podem até dizer que não é João, mas isso não importa. Mas aquele que estava inclinado no coração de Jesus, vá ao Sagrado Coração de Jesus, à Eucaristia, na adoração, incline, converse com seu amigo Jesus. Ele é nosso amigo, é o nosso Deus, é o Deus de amor, de misericórdia, pronto a nos perdoar, acolher a cada um de nós. Que o nosso coração seja de Jesus, que possamos permitir que sua graça invada o nosso coração. Diga no seu coração: vem Jesus fazer morada. Renuncie a todos os maus desejos, renuncie a Satanás, às suas obras, renuncie para que Deus possa reinar em teu coração, em tua vida neste dia, em tuas ações, para que seja expulso os malefícios e a graça de Deus possa tomar posse da tua vida. Como diz nas Sagradas Escrituras, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reze, busque a adoração ao Santíssimo, sobretudo nesta Semana Santa, a grande semana. Reze mais, coloque-se aos pés de Jesus. Não falte à missa, às celebrações eucarísticas. Quantas pessoas que dizem: Padre, eu não me acho digno, eu não comungo porque eu acho que posso estar pecando. Não, isso não é voz de Deus. A voz de Deus é para que a gente faça parte com Ele. Daí a importância do arrependimento, da comunhão. Quem come o meu corpo e bebe o meu sangue terá a vida, disse Jesus. A comunhão eucarística, que fortalece a nossa alma. Quantas pessoas doentes no seu corpo, na sua alma. Quantas pessoas que estão aí mais de 5 anos, às vezes, sem se confessar.
sem comungar, vivendo no pecado, como que vai entrar no céu? Como que vai se salvar? Sem a vida da graça, sem a vida sacramental, se dizendo cristão, católico, não é só estar ali na igreja de braço cruzado, sem responder, sem de fato participar. Que tipo de cristão eu tenho sido? Qual tem sido minha relação com Deus, com a comunidade, com a igreja, com o meu processo? Rezemos, como pede Nossa Senhora, pelos pecadores, pela conversão dos pecadores, por nós, para que não venhamos atrair Jesus. Vigiemos nossas atitudes e comportamentos, e quando não estiver bem, quando perceber que algo não vai bem na vida espiritual, buscar o sacerdote, buscar orientação nos grupos de oração, se assim for necessário. Busquemos o Senhor também na palavra, na leitura das Sagradas Escrituras, e deixemos a preguiça de lado. Que Deus nos ajude em nosso processo. Portanto, muitas pessoas hoje se assemelham a Judas Iscariotes ou a Pedro, traindo-o ou negando. Para que isso não aconteça, somente uma tomada de consciência profunda através da oração e Eucaristia para deter as forças malignas. Que Deus, pela intercessão de seu Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, nos ajude a sermos cada vez mais conscientes de nossas ações cristãs, para que sejamos dignos de sua promessa. Que Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa, e o bem-aventurado Pai São Bento, que sempre viveram ao lado de Deus de forma incondicional, nos ajudem a sermos seus imitadores. Que assim seja. Um santo e abençoado dia, boa terça-feira da Semana Santa para você e família, e até outra ocasião, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.